Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia ocidental. Estamos na nossa aula de número 56 e estamos na nossa 15ª aula sobre Platão. Lembrando que serão 20 aulas ali sobre o pensamento de Platão. Estamos na nossa 15ª aula. Estamos falando lá do terceiro período da filosofia antiga. A filosofia antiga é dividida em 5 períodos e nós estamos agora no terceiro período, que compreende ali as ideias de Platão e Aristóteles. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, tá, que nós tratamos ali justamente sobre os diálogos Parmênides e Teeteto, tentando mostrar ali o que Platão justamente estava fazendo agora nessa fase da vida dele. Tá? A partir do Parmênides, de certa forma, Platão ali vai fazer uma autocrítica sobre a sua filosofia e principalmente sobre a teoria das ideias. Então a gente comentou sobre isso na aula anterior, né, sobre o Parmênides e o Teeteto, e hoje a gente continua ali para ver quais foram as conclusões que Platão chegou. Então estamos na aula de número 56, né? A aula de hoje é sobre o ser e as suas formas, tá? Quem está acompanhando lá a obra pelo Nicolas Banhani, nós estamos no capítulo 9, capítulo dedicado a Platão. Esse textão aqui, pessoal, ele foi o último texto que eu coloquei na aula anterior, porque como a gente vai dar continuidade ao assunto da aula anterior, eu trouxe aqui só pra gente fazer uma recapitulação, tá? Caso você não tenha assistido a aula de número 55, dá uma olhadinha lá, assiste, porque a partir dessa aula 55 que a gente vai tratar agora, até o final do nosso curso, né? Lembrando que tem aulas anteriores, obviamente, mas agora, de certa forma, como eu havia falado, Platão vai fazer uma autocrítica da sua filosofia, e aqui ele chega a novas conclusões sobre as suas teorias, sobre seu filosofar, tá? Então, beleza, vamos lá. Se se quer justificar a realidade do ser e a verdade do conhecimento, necessário é que se alcance um ser que não seja puramente objetivo. Então foi sobre isso que a gente tratou ontem. Lá no diálogo do Parmênides, a gente percebe que o Parmênides ele vai mostrar lá justamente que não existe uma realidade puramente objetiva. Não existe, digamos assim, o ser enquanto uno absoluto, porque esse uno ele tem que estar em relação com o múltiplo. O tem que se relacionar com o múltiplo. O mundo do ser tem que se relacionar com o mundo dos homens, tá? Então não existe ali uma objetividade absoluta, tá? E é justamente isso que o diálogo ali Parmênides quer tratar. Mas que compreenda em si o conhecimento, ou um conhecimento que não seja puramente subjetivo, mas que compreenda em si o ser. E lá no diálogo Teeteto, né, o Platão vai mostrar ali a partir das palavras de Sócrates que não existe um conhecimento puramente subjetivo. Assim como Parmênides mostra que não há uma objetividade absoluta, também não há um conhecimento ali absoluto. Não há um conhecimento subjetivo absoluto, porque o conhecimento tem que estar em relação com a objetividade, assim como a objetividade tem que estar em relação com o conhecimento. O uno tem que estar em relação com o múltiplo tem que estar em relação com o uno. O mundo do ser tem que estar em relação com o mundo dos homens. O mundo dos homens tem que estar em relação com o mundo do ser. Não existe uma coisa separada da outra. A gente viu na aula anterior que Platão concebe que não há ideia separada ali, de certa forma, do pensamento humano. A ideia não está só na cabeça do homem, como a gente viu, porque isso seria cair num subjetivismo, tá? O Platão vai mostrar justamente que existem ideias exteriores ao homem, mas essas ideias estão em ligação constante com o ser humano. Foi isso que a gente discutiu a aula passada. E na aula de hoje a gente vai ver as conclusões sobre toda essa discussão. Hoje a gente vai falar de um diálogo chamado Sofista. E é nesse diálogo que, de certa forma, Platão desenvolve ali um pouco das ideias que ele já havia trabalhado ali no Parmênides e no Teeteto. Então a esta conclusão você chega explicitamente no Sofista. Isso que eu falei agora foi a conclusão lá que a gente tirou do Parmênides e do Teeteto, mas essa conclusão vai ser afirmada explicitamente no diálogo sofista. Quem lê o diálogo sofista vai justamente perceber isso que foi discutido lá no Parmênides e no Teeteto. Começa lá no Parmênides essa discussão, o Teeteto vai trazer também, lembrando que o Teeteto ali vai concluir negativamente o propósito dele, que é tratar justamente ali sobre a ciência, o conhecimento, tá? Mas ali no sofista vai ser desenvolvido, digamos assim, muito mais essas ideias de Platão sobre a relação entre o mundo
do ser e o mundo dos homens, a relação entre o uno e o múltiplo, tá? Contra os amigos das ideias seriam aqueles pensadores que afirmam que existe uma objetividade pura, tá? Que existe um mundo objetivo, um uno, um mundo do ser, separado de certa forma ali do pensamento do homem, ou que não esteja em relação com o homem e com a subjetividade, ou com o conhecimento, tá? Contra os amigos das ideias, afirma-se a impossibilidade de que o ser perfeito seja privado de movimento, de vida, de alma, de inteligência e que não viva nem pense, tá? Então, assim, quem pensa o mundo como objetividade pura está excluindo do mundo, digamos assim, o movimento, né, a vida, a alma, a inteligência. E é justamente isso, né, que a gente percebe, por exemplo, né, lá num pensador como o Parmênides. Parmênides vai afirmar que a única coisa que existe é o ser, só existe o ser, tá? Mas se só existe o ser, a gente percebe que não há movimento, tá? Não há movimento, não há absolutamente nada, não há devir, não há mudança, porque se só existe o ser, né, e o não ser não existe, então a única coisa que pode existir é o ser, portanto não pode existir mais nada. Portanto o mundo fica ali imóvel, sem movimento, tá? Então as pessoas que defendem essa perspectiva ali puramente objetiva excluem da realidade o movimento, tá? A vida, né? Por quê? Por que vida? Porque Platão vai trazer a ideia de que as ideias estão em conexão com os homens. Quando você pensa ali ideia e homem, você pensa a ideia de forma diferente. Uma coisa é você pensar a ideia em si, sem relação com o ser humano. Mas pensar a ideia assim, dessa forma, não cabe, porque a ideia tem que ter relação com o homem, tem que ter relação com o conhecimento e com o pensamento do homem. E quando ela se relaciona com o homem, é aí que, de certa forma, a gente pode pensar na ideia como vida também, porque ela depende, de certa forma, ali do homem. A ideia, de certa forma, ela está relacionada. O mundo do ser está relacionado com o mundo humano, tá? Pelo menos dentro dessa perspectiva que Platão vai trazer a partir do Parmênides, tá? De alma, de inteligência. Quando você pensa a ideia separada do ser humano, não tem como você pensar a questão do conhecimento. Porque o conhecimento vem do homem, é a partir do conhecimento que o homem vai contemplar a existência dessas ideias, tá? E é justamente pelo conhecimento que se chega à ideia. E é da ideia que também, de certa forma, ele se chega àquilo que o homem é, tá? Então, contra essa visão puramente ali objetiva, digamos assim, Platão se coloca justamente para mostrar que existe uma conexão entre o objetivo e o subjetivo, tá? É necessário admitir que o ser compreende em si a inteligência ou o sujeito que o conhece. Então, o ser, aquilo que é, ele tem o conhecimento, que é do homem, ele tem a inteligência, ele tem o sujeito que vai o conhecer. Então, quando a gente pensa o ser, não tem como excluir o ser do homem. Homem e ser estão intimamente ligados. O homem depende do ser para existir, o ser também depende do homem ali para ser conhecido. Não existem duas coisas totalmente separadas, tá? Esse, pessoal, na verdade vai ser um grande problema, essa separação entre o mundo, entre o conhecimento, entre a ideia e o homem, vai ser o grande problema lá da filosofia moderna, principalmente depois do Immanuel Kant. Esse vai ser o problema que o Kant vai deixar, de certa forma, ali para a filosofia, e que vai tentar ser resolvido ali pelo idealismo alemão, tá? Mas, de certa forma, isso é um outro problema, numa outra perspectiva, tá? Aqui na filosofia de Platão, Platão já vai mostrar que existe íntima relação entre o mundo do homem e o mundo do ser. Tá? Conclusão que vem desde Parmênides. Então, desde o diálogo Parmênides, a gente percebe que Platão segue nessa perspectiva. Objetividade e subjetividade estão juntas. A inclusão da inteligência no ser modifica radicalmente a natureza do ser. Quando a gente pensa, digamos assim, a questão da inteligência, a questão do conhecimento como algo que faz parte do ser, a gente modifica totalmente a nossa forma de ver o ser. A gente modifica a natureza do ser. O ser é uma coisa, se a gente pensar ele sem o conhecimento do homem, sem a inteligência do homem. Quando a gente pensa nessa conexão, são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você pensar aquele ser como Parmênides. O ser é tudo aquilo que existe. O ser é tudo aquilo que é. É o presente, é o agora, é o já. Isso é o ser, tá? E outra coisa é você pensar esse ser em relação com a inteligência, com o conhecimento, são
duas coisas totalmente diferentes, tá? E é isso que Platão vai mostrar aí, digamos assim, porque nessa aula a gente vai tratar justamente sobre as formas como o ser se aparentam, pelo menos ali na perspectiva de Platão. O ser não é imóvel, porque a inteligência é vida e por isso um movimento. Quando a gente pensa assim, o ser não é imóvel, na verdade isso aqui é uma questão, é um ponto de vista, digamos assim. Por quê? Porque o ser também é imóvel. O ser é imóvel, mas ao mesmo tempo não é. É isso que a gente vai ver aqui na teoria de Platão. Na perspectiva ali de Parmênides, a única coisa que existe é a imobilidade do ser. O ser é imóvel, não existe movimento. Mas quando a gente pensa aqui na filosofia de Platão, Platão vai mostrar que o ser é imóvel e ao mesmo tempo não é imóvel, tá? Mas tudo isso eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas quando a gente pensa a relação da inteligência do homem, a gente pode pensar justamente nessa questão do movimento, porque a inteligência do homem ali, a partir do pensamento, a partir do conhecimento, que vai justamente, de certa forma, dar vida a essa ideia, a esse, digamos assim, a essa objetividade do real, tá? O movimento é, pois, uma determinação fundamental, uma forma em grego é eidos, do ser, tá? Então o que é movimento? Movimento nada mais é que uma determinação do ser, ou seja, é uma forma do ser. O que é o ser? O ser se apresenta de determinadas formas, tá? E uma das formas que o ser pode se apresentar é a partir do movimento. Então, o ser é tanto imobilidade, justamente porque, na perspectiva de Platão, né, o ser é eterno, etc e tal, tá? Mas, quando a gente pensa nisso, e nesse ser eterno, a gente pensa numa imobilidade. Mas, ao mesmo tempo, o ser, na sua relação com o homem, também se move, também é movimento, justamente porque ele está em relação ali com o homem. Lembrando que o homem é aquele ser que vai estar ali por um determinado período de tempo, vai falecer, vai morrer, vai vir outro no seu lugar, e isso gera um constante, digamos assim, uma constante movimentação no sentido, digamos assim, do homem que vai contemplar a ideia, tá? As ideias permanecem, mas o que vai mudar é ali a maneira como o homem vai conceber essas ideias, tá? Esse movimento que o Platão vai trazer aqui não é como o movimento lá de Heráclito, porque para Heráclito o mundo está em constante movimento, mas o mundo não para de se mover. Já que na perspectiva de Platão você pode pensar tanto o movimento quanto a imobilidade, digamos assim. Se o mundo fosse só movimento, nada restaria no lugar, nada pararia no lugar. Não teria, as coisas se dispersariam, porque elas não teriam ali uma ideia para se fixar, tá? Se as coisas fossem eterno movimento, não existiria humanidade, não existiria ideia de humanidade. Por quê? Porque as coisas mudam, tá? Mas se existe a humanidade, é porque tem alguma coisa que permanece, que vai moldar as pessoas. Então, veja, Platão afirma, uma das formas do ser é o movimento, mas não é movimento puro, movimento absoluto, mas sim é movimento e também imobilidade, digamos assim, tá? É necessário admitir que o ser é, ao mesmo tempo, movimento e repouso. Então, quando nós pensamos a ideia de Platão, a ideia é eterna, a ideia não se move, a ideia é aquilo que ela é. Mas a relação da ideia com o homem, é nisso que a gente pode pensar justamente essa mobilidade. Porque é o conhecimento ali que vai determinar, digamos assim, essa mobilidade, essa vida, digamos assim, a ideia, se a gente for parar para pensar. Tá? Então, o ser, o que é o ser? O ser é tanto aquilo que está em movimento, quanto está em repouso. Nada está em movimento absoluto, assim como nada está em repouso absoluto também. As coisas oscilam, tá? Aí depende muito da perspectiva, mas é mais ou menos isso, tá? O ser é tanto movimento quanto repouso. Mas, na medida em que os compreende a ambos, não é uma coisa nem a outra, ainda que possa ser ambas. O ser é movimento e também é mudança, tá? É movimento, mudança e também imutabilidade ou imobilidade. O ser se move e o ser também não se move. Mas o ser não pode ser reduzido a essas coisas. O ser é
as duas coisas, mas ao mesmo tempo também não é essas duas coisas. Aí é que tá. Essa perspectiva do ser de Platão é muito complexa, a gente vai parar para pensar. O ser pode ser determinado pela mobilidade e pela imutabilidade, mas ao mesmo tempo ele não é nenhuma das duas coisas, tá? Querer prender eles nessas categorias, de certa forma, é limitar aquilo que é o ser. Então Platão desenvolve outra série de categorias ali que podem dar conta de tentar entender o que é o ser. Ser, movimento, repouso, são três determinações diferentes e, todavia, conexas do ser. Ser, no sentido de existir, no sentido daquilo que é, o movimento, o repouso, são três formas da gente encarar o que é, digamos assim, esse ser. São três categorias ali, são três determinações para a gente tentar entender o que é o ser, tá? O ser é comum ao movimento e ao repouso. Mas nem o movimento nem o repouso são todo ser. Foi isso que eu acabei de dizer. Quando você tenta reduzir o ser ao movimento e ao repouso, você está limitando ele, porque ele é muito mais que movimento e repouso. Cada uma dessas determinações ou formas é idêntica a si mesma e diferente da outra. Então, se a gente pensa numa determinação, vamos pensar. Movimento. O movimento é idêntico ao movimento. Isso é óbvio. Isso é princípio de igualdade. A é igual a A. Movimento é igual ao movimento. Repouso. Repouso é igual a repouso. Repouso é igual a repouso. B igual a B. Mas quando a gente vai fazer a comparação de A com B, de movimento com repouso, a gente percebe que eles não são iguais. Eles são diferentes. Então, há igualdade e também há diferença. Igualdade quando o movimento é comparado a si mesmo. Diferença quando você compara movimento e repouso. Então, o idêntico e o diferente serão, pois, outras duas determinações do ser. E é aqui que Platão, de certa forma, vai desenvolver ali as suas categorias sobre o ser. O que é o ser? O ser é o ser, é o movimento, é repouso, é aquilo que é idêntico e é aquilo que é diferente também. Então são 5 as determinações do ser. Ser, repouso, movimento, identidade e diversidade. O ser é movimento e ao mesmo tempo é repouso. O movimento é igual ao movimento, portanto ele também é identidade. Mas, além da identidade, é a diferença entre movimento e repouso. Portanto, essas são as 5 categorias ali que vão determinar o que é o ser. Mas a diversidade de cada uma destas formas da outra significa que cada uma delas não é a outra. Então a diversidade entre essas categorias mostra que uma categoria é uma. E quando a gente compara com a outra, ela é totalmente diferente, ela não é a outra. Movimento não é repouso. Identidade não é diferença, não é diversidade. São coisas diferentes, tá? O que é diversidade? A diversidade é um não ser. E o não ser, de qualquer modo, é. Por quê? Como diversidade é uma das formas fundamentais do ser. Então foi isso que eu falei na aula anterior, que nessa aula nós trataríamos justamente sobre a questão do não ser, como que o não ser aparece na perspectiva de Platão, tá? A gente viu lá com Parmênides que Parmênides vai negar a realidade do não ser. O não ser não é, portanto não existe, não tem como você pensar o não ser. A única coisa que existe é o ser. Mas aqui na perspectiva de Platão ele consegue trazer o não ser. O que ele mostra? O que é o não ser? O não ser é a diversidade. Diversidade é o não ser. Como assim a diversidade? Quando a gente pensa, por exemplo, o ser é movimento. O ser é movimento, tá? Se o ser é movimento, o não ser é o oposto. O não ser é o repouso. Então, enquanto o ser é movimento, o seu não ser é o repouso, porque existe também o repouso, mas o repouso, nesse momento, não está sendo, portanto, ele não é. A partir da hora que o ser for repouso, o movimento já não será mais, ou seja, o movimento é o não ser, e é essa diversidade de uma coisa que é agora e que não é ao mesmo tempo, que vai caracterizar o ser e o não ser. Então, não ser, na perspectiva de Platão, é a diversidade, é justamente isso que vai caracterizar, digamos assim, essa existência, digamos assim, do não ser. O não ser, ele é. O que ele é? Ele é enquanto diversidade, tá? Quando o ser é uma coisa, ele, ao mesmo tempo, não é o seu contrário. Porque se ele é algo, ele não é o seu oposto, tá? Pelo menos aqui na perspectiva de Platão.
Então aqui há um parricídio contra Parmênides, né? O que é parricídio? É justamente quando você mata o pai, digamos assim, né? Porque Parmênides vai trazer que só existe o ser não existe. E aqui Platão vai mostrar que existe tanto o ser quanto o não ser. E isso, digamos assim, é ir contra a filosofia do mestre, a filosofia de Parmênides. E é isso que torna Platão, de certa forma, ali, um filósofo lembrado na história da filosofia. Além de outras questões, é que Platão, de certa forma, tem ideias originais, ele pega ali as ideias dos pensadores e não se contenta em repetir. Na verdade, ele vai lá e cria algo novo. Essa perspectiva do não ser é uma perspectiva nova, de certa forma, ali para a filosofia. Embora, nós já vimos ali nas aulas anteriores, que alguns filósofos ali, como Demócrito, o criador do átomo, ele também vai trabalhar a questão do não ser. Tá? Mas isso é uma outra questão. Qualquer coisa vocês deem uma olhadinha na minha aula que vocês vão entender. Tá? Então é uma nova concepção do ser. É um ser ali que vai ter as suas determinações e é um ser também ali que vai ser contemplado pelo não ser. No momento que o ser é, o não ser vai estar presente também. O não ser vai estar presente como aquilo que ele não é naquele momento. Tá? Essa nova concepção do ser, ela exclui que o ser se reduza à existência corpórea, como sustentam os materialistas. Então, nessa nova perspectiva do ser, a gente vai perceber que não se pode, digamos assim, não se pode reduzir a existência à materialidade. Só existem coisas materiais. Platão vai mostrar que essa nova perspectiva do ser mostra o seguinte: enquanto algo não é material, ele é uma outra coisa. Ele é, por exemplo, espiritual ou é um conceito. Vamos pensar, por exemplo, a virtude. A virtude é uma ideia. A virtude não é material. Ela não é material, mas ela tem existência também. Ela tem existência enquanto uma ideia, enquanto um conceito. O não ser da virtude é a materialidade, porque ela não é material. O não ser dela é material, porque ela não é material. Mas o ser dela é como conceito, como ideia. Então essa nova perspectiva do ser mostra que se exclui toda aquela perspectiva que afirma que existir é só ter matéria. Não, existir também é existir enquanto conceito, enquanto ideia. Essa perspectiva também exclui que o ser se reduza às formas ideais, como sustentam os amigos das formas, tá? Então, essa perspectiva também vai trazer o seguinte, tá? Não se pode reduzir o ser a pura ideia, a puro conceito, porque o ser também carrega, de certa forma, ali a sua materialidade, a sua forma, o seu conhecimento. O ser está em estreita relação ali com o homem, com o ser humano. Então, aqueles que afirmam que só existe a objetividade, tá? Esquecem que a subjetividade também faz parte. Enquanto o ser é algo, ele ao mesmo tempo não é aquilo que é o oposto, tá? Então aí é que está a ligação dessa nova forma de ser que o Platão está trazendo aí na perspectiva dele, tá? Essa nova concepção de ser também exclui que o ser seja necessariamente imóvel ou em movimento, tá? O Platão vai trazer aqui a seguinte perspectiva: a gente não pode pensar o ser como puro movimento, senão a gente cairia na filosofia do Heráclito. A filosofia do Heráclito é complicada. Por quê? Porque se só existe movimento, só existe mudança, então não existe nada que permaneça, porque tudo muda. Mas não é isso que a gente percebe. A gente percebe que existem coisas que permanecem. A humanidade permanece, a ideia de homem permanece, o conceito, a animalidade, etc. Tudo permanece. Existe algo que permanece ali, apesar da mudança, tá? E da mesma forma, não existe mutabilidade, digamos assim, imobilidade permanente, tá? Por quê? Porque se as coisas não se movessem, não haveria mudança, não haveria criação, não haveria vida, não haveria nada. Então não existe movimento puro, assim como não existe imobilidade pura, tá? Então essa nova perspectiva do ser mostra isso. Enquanto há o ser de algo, o não ser ali também, de certa forma, participa como diversidade. Essa nova perspectiva do ser exclui que todas as determinações do ser possam combinar-se entre si ou que todas se excluam reciprocamente, tá? Então você não pode combinar ali determinadas coisas, você não pode combinar movimento com repouso, diferença com identidade, tá? Mas você também não pode excluir todas elas. De certa forma ali isso é muito complexo, porque elas participam ali do ser, cada uma a sua determinada maneira, mas você não combina elas, porque elas são diferentes, tá? Você só combina igualdades. A igualdade você pode combinar, diferenças não, mas é justamente nessas diferenças, é nesse não ser que, digamos assim, reside essa característica do
ser, tá? O ser só pode ser explicado justamente a partir dessa perspectiva onde o ser é algo, mas ao mesmo tempo não é esse algo também, tá? O ser deverá, no entanto, compreender o não ser como alteridade. Então foi isso tudo que eu acabei de dizer. O ser tem que compreender o não ser também. Há o não ser? Sim. O ser carrega o não ser, e o que é o não ser é a alteridade. É isso que vai gerar o movimento. O ser por si só é eterno, é imóvel, mas é a alteridade que vai propiciar o movimento, tá? Quando a gente falou ali na perspectiva do Demócrito em relação ao não ser, essa já é uma perspectiva que aparece ali no Demócrito, como por exemplo, ele vai afirmar que o mundo ali é formado por átomos, por matéria e tal, mas para haver a configuração do átomo tem que haver o não ser, tem que haver o vazio, que é justamente aonde essa matéria vai deslizar para se transformar, tá? Aqui Platão traz essa perspectiva, mas não é atômica, não é materialista, é uma outra forma ali de perspectiva, mas essa resposta ali, de certa forma, já se encontra no Demócrito, mas com uma outra cara, tá? Ser não pode definir-se de outro modo que não seja como possibilidade. Possibilidade em grego é dynamis, tá? Então, quando a gente pensa numa definição do ser, a gente não pode não poderia determinar o ser como algo puramente absoluto, como algo puramente objetivo ou como algo puramente subjetivo. Mas o ser é possibilidade, o ser é dynamis, o ser é uma possibilidade. É isso que Platão vai trazer quando a gente pensa o ser e o não ser como alteridade, o não ser, digamos assim, como diversidade. A gente está pensando também nessa questão ali da possibilidade. O ser pode ser movimento e pode ser repouso, pode ser identidade e pode ser diferença. Então é essa possibilidade que, de certa forma, caracteriza o ser de Platão. E daí eu trouxe uma citação ali do sofista, né? Que Platão vai afirmar o seguinte: é toda coisa que se ache na posse de uma qualquer possibilidade, seja de agir, seja de sofrer, da parte de qualquer outra coisa, ainda que insignificante, uma ação ainda que mínima e ainda que de uma só vez. Tá? Então Platão vai trazer justamente nessa perspectiva o que é o ser. Tá? O ser é puramente possibilidade. É qualquer possibilidade que se apresente é o ser. O ser não é puramente uma coisa e não é puramente outra, mas ele é possibilidade sempre de ser ou não ser. Aqui também cabe uma ressalva. Muita gente confunde essa ideia de possibilidade em Platão com a ideia de potência em Aristóteles. Então não confundir com a potência de Aristóteles. São ideias diferentes. É parecido, mas na verdade é diferente. Porque, por exemplo, o sentido fundamental do ser pro Aristóteles é o ato, naquilo que a coisa é agora, é no ser, no ato. Já a potência não é, digamos assim, uma determinação lá do ser. O ser é fundamentalmente ato. Já para Platão, é ao contrário. O sentido fundamental do ser para Platão é a possibilidade. O Platão não está interessado aqui no agora, digamos assim, mas ele está interessado na possibilidade do ser. Essa é a grande diferença entre Platão e Aristóteles. Para Aristóteles, o ser é o atualizado, é aqui, o agora. Para Platão, o sentido fundamental do ser é possibilidade. São coisas diferentes. É o ser assim concebido que torna possível a ciência filosófica por excelência, a dialética. Então é justamente nessa perspectiva que nós trazemos aqui entre o ser e o não ser, que é o que vai possibilitar aquilo que vai ser a ferramenta filosófica por excelência na perspectiva de Platão, que é a dialética. A gente já tratou um pouquinho da dialética quando a gente fez as nossas considerações sobre a filosofia dos sofistas. Para os sofistas, não é? Eles utilizavam a retórica como arte de argumentação. Platão substitui a retórica pela dialética. Dialética é uma arte de argumentar, é uma arte de conhecer. Mas sobre a dialética nós iremos falar apenas na próxima aula, no próximo encontro, tá? Então hoje a gente trouxe um pouquinho ali sobre a questão da realidade do não ser, que justamente é, digamos assim, é o que foi discutido ali no diálogo sofista. E esse diálogo vai justamente abrir para uma nova ideia, que é a ideia da dialética, ou a arte de dialogar. Mas isso a gente vai ver ali só na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Então a aula de hoje foi uma continuação ali da aula anterior, onde nós discutimos sobre os diálogos Parmênides e Teeteto. Hoje nós falamos um pouquinho sobre o diálogo sofista,
que é uma continuação, de certa forma, direta daqueles dois diálogos, daquelas perspectivas abertas por Platão. Próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho da dialética e assim vamos rumando até o fim, digamos assim, do nosso mini curso aqui da História da Filosofia sobre Platão, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo encontro.